Bom dia, é com grande honra que iniciamos agora com esse bate-papo que terei com vocês, o Itajubá Rádio Week. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, pessoal do Itajubá Rádio Tech e Novai, enfatizando aqui os nomes de Ana, Claudiane, Maurício, Carlos Conte, professor Carlos Mello e ao Lucas, que fez esse suporte agora para a gente entrar aqui com vocês. Então, iremos falar agora nos próximos minutos sobre pesquisa clínica 4.0, oportunidades de investimento e inovação. Meu nome é Melissa, sou cirurgiã vascular e ultrassonografista vascular, sou médica, venho de uma trajetória vindo ali do sul do país, nasci no Paraná, fiz faculdade de medicina na Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel, e brinco que eu fui subindo, né? Cheguei em São Paulo para fazer as residências, tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado pela Unifesp, fiz isso todos em área bem técnica, né, relacionadas à medicina, e me mudei para Itajubá, já estou aqui desde 2011, onde eu comecei a assumir algumas funções. Inicialmente, mais na questão de ensino, fui professora da Faculdade de Medicina de Itajubá por um tempo, mas agora direcionando mais para pesquisa, né? Então, hoje eu tenho uma atuação no Hospital de Clínicas de Itajubá, como chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa, além disso, editora de um periódico científico onde nós temos indexação Lilacs, além das participações na minha área de cirurgia vascular, onde eu faço parte de organizações internacionais e também, atualmente, sou diretora científica da Sociedade Vascular Minas. Mas vamos ao que interessa, né? Só para vocês conhecerem um pouquinho de mim, que irei iniciar esse tema aqui com vocês. Quando a gente pensa em pesquisa clínica e 4.0, né, será que a gente tem aí oportunidades de investimento, de inovação? Então, nos próximos minutos, a gente vai falar um pouco sobre o que é pesquisa clínica, depois a gente vai mudar um pouco para essa transição desse modelo tradicional para o modelo de pesquisa clínica 4.0 e as oportunidades para investidores e indústria farmacêutica. Na sequência, a gente vai conseguir visualizar que a pesquisa clínica pode ser conduzida com sucesso em cidades fora dos principais eixos tradicionais, Rio, São Paulo e outras grandes capitais. E eu vou citar para vocês um nosso case, um exemplo do que nós fizemos no Hospital de Clínicas de Itajubá, que é um modelo bem sucedido fora dos grandes centros urbanos. É importante eu só mencionar alguns conceitos para quem não está muito familiarizado com essa questão de pesquisa clínica. Então, hoje, em saúde, nós lidamos com evidências que são provenientes de estudos com pessoas, e eles são produzidos de duas formas principais. Ou através de experimentação, onde as intervenções são comparadas nos participantes, comparadas entre si, ou apenas observação. A gente registra as exposições, os fatores que as pessoas têm para desenvolver doença ou não, se tomaram uma medicação ou não, e como que isso interfere nessa exposição. E a gente precisa avaliar os resultados dessas pesquisas para tomar essas decisões no cuidado à saúde. Então, a opinião médica não é o principal, mas sim as evidências. A gente tem essa transformação não tão antiga, mas também não é algo tão recente, mas ali, finalzinho de 1800, mais ou menos, alguns médicos, alguns cientistas já começaram a desacreditar naquele achismo, né? E aí a gente tem Pierre Charles, que ele demonstrou que a sangria, que era um método de tratamento na época, que faz aquele furinho no braço, deixa o paciente perder um pouco de sangue, ele era uma forma inútil de tratamento de pneumonia. O que ele fez? Só observou, essas pessoas eu fiz sangria, essas não, quem que teve mais pneumonia, quem que curou a pneumonia? Ele viu que isso não fazia diferença nenhuma. E quando esses dados vêm agora de uma forma muito mais rebuscada, a gente usa um termo que chama prática baseada em evidência. Então, desde 1990, a medicina ela é baseada nessas evidências científicas. E a gente prioriza um atendimento em saúde de qualidade quando a gente segue esses pilares. Quando a gente fala em nível de evidência, como eu falei para vocês, a opinião de um expert, então, o meu médico gosta que eu tome 50 miligramas de aspirina ao invés de 100. Não importa nada, isso aqui é o pior nível de evidência. A gente trabalha com os níveis lá para cima, os ensaios clínicos randomizados, que é o que a gente vai falar agora, que são as pesquisas clínicas, e a união desses ensaios clínicos randomizados, que a gente chama eles de revisões sistemáticas.
Então, vamos ao que interessa, né? Pesquisa clínica. Então, o que que é pesquisa clínica? A pesquisa clínica, a gente pode defini-la como os estudos que são realizados com humanos, e numa fase inicial, às vezes, isso entra a experimentação animal, que vai medir parâmetros de segurança e eficácia para novos medicamentos e produtos. Então, pode ser uma droga nova, pode ser um remédio que já existe, ou pode ser, por exemplo, uma prótese de uma pessoa que é amputada e ela vai utilizar aquele produto para voltar a andar. Ela é essencial para a chegada de novas alternativas terapêuticas no mercado. E a gente divide ele de uma forma bem simples em fases: um, 2, 3 e 4. Isso é de acordo com a quantidade de participantes e os objetivos de cada etapa. Então, lá no início, é mais uma questão de segurança, se é veneno ou é remédio, eu posso utilizar, né? São poucos os participantes, às vezes, isso em experimento animal. Aí a gente viu que é seguro, depois dessas fases de análise também em laboratório, né? A gente usa um grupo menor, e nisso vai aumentando, aumentando, até ter aqueles estudos com grande número de pacientes, onde a gente vê outros itens necessários para liberar essa medicação. Então, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença, isso muda nossas vidas, né? São novas etapas, médicos, exames, na verdade, um monte de confusão. E, além disso, às vezes vem alguém e pergunta: você quer participar de uma pesquisa clínica, né, de um estudo clínico? E aí que entra essa equipe, né? Essa equipe que conduz a pesquisa clínica. Os estudos clínicos, né, que às vezes a gente chama isso de ensaio, de investigação ou ensaio clínico, eles são necessários para avaliar segurança, eficácia e efeito de medicações. Então, toda medicação, desde a mais simples até a mais complexa, ela passa por essas etapas do estudo antes de ser liberada para venda lá na farmácia. Esses estudos, eles vão responder algumas perguntas, né? Então, efeito colateral, em um é leve, em outro é moderado, ou se não, será que essa medicação, ela vai interromper ou retardar a progressão da doença? Ou às vezes a gente compara com outra medicação, ela funciona melhor do que os tratamentos que a gente já tem em dia? Ou será que eu posso administrar essa medicação com a medicação X e a Y, umas sim, outras não? E essas informações, elas vão sendo armazenadas, né? E esse conjunto vai dar essas informações, são esses dados científicos. Então, a opinião dos médicos não é o ponto fundamental para a gente decidir se algo é bom ou ruim para um tratamento em saúde. Então, de uma forma assim prática, mais ou menos como acontece. Então, a gente tem uma pessoa que tem uma doença, ela pode estar em casa, ela pode estar no hospital. Os médicos, eles decidem, né, quais são os tratamentos, mas em alguns momentos a gente identifica essa doença como potencial para usar um tipo de medicação que está ainda em início de uso. A gente precisa saber se essa medicação ela vai gerar efeitos colaterais nesse paciente, se essa medicação realmente funciona, se essa medicação ela é melhor ou ela é pior do que as que existem no mercado. E aí, através de um processo muito complexo e ético, extremamente ético, a gente insere esses pacientes na pesquisa. Eles vão receber ou o remédio, que é o que está sendo analisado, ou um remédio controle, e através de uma randomização e sorteio, eles vão recebendo essas drogas por um determinado período. E aí a gente pega, às vezes, informação de um país, de 2, 3 países, mas às vezes isso não é suficiente para a gente conseguir informação. Mas quando a gente consegue unir estudos multicêntricos, que vão ter vários pacientes com várias características recebendo esse tratamento, através de um processo muito complexo, a gente chega nesse resultado final, sabendo quais são os efeitos colaterais dos remédios, se ele realmente mata o problema ou não, se ele cura o paciente ou não, e aí a gente decide o que é um bom ou um mau tratamento. Essas etapas envolvem um relacionamento da indústria farmacêutica com os serviços de saúde. Então, aqui é muito simples e rápido o que eu vou explicar, mas a gente começa lá com uma prospecção de estudo. Então, a indústria ou o patrocinador, ela levanta dados sobre uma nova droga, uma nova molécula ou uma doença em questão. Então, aqui a gente tem muitos exemplos de drogas novas para tratar câncer, ou mesmo doença em questão, o exemplo que a gente teve de Covid, né? Então, surge essa ideia. A partir desse momento, o patrocinador, que geralmente é a indústria farmacêutica, ele faz uma lista dos potenciais centros
que vão poder usar esse tratamento nos pacientes que ele considerar como elegíveis. E aí ele entra em contato. Ele precisa ver se tem uma infraestrutura adequada, se a equipe sabe conduzir de forma correta, técnica e ética esse estudo, e se aquela região tem a população do estudo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um estudo sobre pneumonia, eu não vou poder fazer esse estudo numa cidade onde os casos de pneumonia são muito raros, né? Então, a gente precisa analisar todas essas questões. Feito esse primeiro contato, esse centro, né, que aqui o exemplo é como se fosse aqui nós no Hospital de Clínicas de Itajubá. A gente vai responder isso através de um questionário, que a gente chama isso de feasibility, sobre a nossa infraestrutura, a experiência, os potenciais de recrutamento. Aí, nesse momento, eles querem números. Feito isso, essa parte documental, através de questionários, se a indústria considera que este é um centro viável, eles vêm nos visitar. Então, essa visita presencial faz todo um roteiro pelo hospital de conhecimento dos setores que a gente falou, conversa com os médicos, com a equipe, com os enfermeiros, com o pessoal da farmácia. Então, a gente explica para eles todos os nossos fluxos de trabalho, todas as documentações dos aparelhos que tem no hospital. Então, tudo isso é mostrado nessa visita, onde a indústria visita o hospital. Após isso, se é feito esse acordo, não, nós temos o produto, vocês têm os pacientes, têm a estrutura e tem o know-how para realizar o estudo. A gente começa a submeter, então, esse projeto para o processo regulatório. Então, a gente precisa de comissão de ética avaliando, a gente precisa de autorização de Anvisa, que é um processo mais complexo. Feito isso autorizado, as visitas ocorrem de tempos em tempos. Então, a gente começa a tratar os pacientes através do protocolo que a indústria vai nos mostrar e a gente recebe a indústria em alguns momentos. Quando vai começar o estudo, nas monitorias, eles sempre acompanham a gente, passo a passo, acompanhando os pacientes também, além de auditorias e inspeções. Isso é muito importante, principalmente para verificar se os protocolos estão sendo seguidos, se as boas práticas clínicas estão sendo seguidas e as exigências também. E finalizado o estudo, a gente consegue, a gente faz uma visita de encerramento, é como se fosse para assegurar se todas as pendências estão finalizadas, e aí a gente encerra aquele momento. Alguns estudos levam um mês, alguns estudos levam anos, então isso é muito variável dependendo do estudo. Então, a gente falou tudo de tradicional, né? Agora, e para a pesquisa clínica 4.0, né? Como eu falei lá no início, eu vou falar de oportunidades para investidores, indústria farmacêutica, onde que a gente entra nisso. Então, creio que a grande maioria de vocês já sabe, mas a gente tem essa revolução industrial, né? Que a gente considera, então, lá de 1700, a força a vapor, que modificou a força de trabalho, depois entrando a eletricidade 2.0, passando pelo 3.0 já com internet eletrônicos, e o que a gente tem hoje é a indústria 4.0, sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Esses fundamentos da indústria 4.0, para quem não está familiarizado, envolvem, então, os sistemas cibernéticos que têm essas capacidades computacionais e físicas integradas, que interagem com os seres humanos através das suas funcionalidades, o IoT, que é a internet das coisas, que são a conexão entre qualquer coisa, ambientes, máquinas, objetos e dispositivos que coletam e trocam informações, né? Então, os dispositivos que a gente tem em casa, que dão o relógio que coleta os meus dados, então isso transmite algumas informações que começam a ser agrupadas. As redes são interconectadas e a inteligência artificial que oferece ferramentas com machine learning e robótica. Mas tudo bem, então 4.0 ok, mas na saúde, na pesquisa, né, como que vai funcionar isso? Existe um termo, né, que é saúde 4.0, a gente considera isso se referindo à quarta revolução mesmo, e aqui entra análise de Big Data, entra inteligência artificial, IoT e a computação em nuvem, e tudo isso integrado à saúde, para permitir melhores diagnósticos, prevenção e tratamento, além de otimizar gerenciamento de recursos e também coordenação de cuidados.
O uso dessas tecnologias na pesquisa, eles tanto melhoram a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos, como também a realização de pesquisas envolvendo medicamentos e produtos nessa área. Então, tanto no desenvolvimento do produto, como naquela pesquisa que eu falei para vocês mais ou menos os passos. Quando a gente pensa em 4.0, os diagnósticos vão ser aprimorados, o atendimento do paciente passa a ser mais personalizado, o tempo de comercialização mais rápido entre eu iniciar um estudo, finalizar esse estudo, porque envolve processos que vão ser resumidos através de outras tecnologias, e eu gerencio melhor meus recursos. Então, um exemplo são algumas drogas alimentadas por inteligência artificial, essas descobertas por inteligência artificial, através de análise de combinações, eles identificam que mudando às vezes uma estrutura, você pode gerar um outro tipo de droga. A gente tem um exemplo de uma medicação para pressão alta que incha a perna, mas se eu só tiver um ajuste de uma molécula, aí eu posso transformar ela em uma boa medicação para pressão alta, mas que não incha a perna, né? Gerenciamento de cadeia de suprimentos habilitados por IoT. Eu posso aprimorar e agilizar todo esse fluxo de trabalho, além de portais de paciente. Então, ao invés do paciente precisar se locomover até uma consulta médica, ele pode usar isso através de uma ferramenta no iPhone, no telefone, no computador, onde ele, no iPad, onde ele tiver esse acesso. Isso traz diferenciais na pesquisa, né? Então, o 4.0 promove essa digitalização, insere a inteligência artificial, descentraliza os ensaios clínicos, que isso é um ponto muito importante. Nós aqui em Itajubá, a gente se favorece com essa questão, porque daí a gente pode colocar isso como um atrativo para a gente entrar nesse mercado, e gera maior eficiência, menor custo e melhor acesso a pacientes diversificados. Que aí agora a gente pode inserir nessa pesquisa um paciente, às vezes, que morava numa área remota, porque quer queira ou quer não, até alguns anos atrás, os únicos pacientes inseridos em pesquisas eram os pacientes que estavam em grandes centros. As tendências tecnológicas que impactam a pesquisa se baseiam em alguns termos, que não é aqui o foco da minha explicação para vocês, isso não entra na minha área, mas a gente usa Big Data, Machine Learning para uso de dados, para otimizar o recrutamento dos pacientes. Então, eu posso fazer isso de forma mais rápida. Ao invés de só um anúncio na rádio perguntando quem tem um problema de esclerose múltipla, pode procurar o hospital que nós estamos tratando esses pacientes. A gente pode, por exemplo, lançar um edital online, uma rede social, e as pessoas vão identificar aquilo de uma forma mais rápida. É importante lembrar que todos esses momentos envolvem dados sensíveis, envolvem dados muito sigilosos, e eles precisam, eu vou pular aqui até para o terceiro, de uma segurança e transparência, tanto na identificação desses pacientes como na coleta de dados. Tá? Então, nada disso que eu estou dizendo é para expor nome de pessoa, é para citar. Esse cuidado ético e técnico é feito com muito rigor. Tá? E os ensaios clínicos descentralizados. Então, eu posso ter uma participação remota, eu posso pedir para o paciente usar algum dispositivo como um relógio, uma bota que mede a pressão da perna ou do braço, que já vai me ceder esses dados em tempo real. E aí eu posso fazer monitoramento contínuo desses pacientes que estão nesse estudo. Essa transformação com tecnologia permite, então, com a inteligência artificial, análise de dados clínicos, essa identificação dos pacientes elegíveis de forma mais rápida e a otimização desses protocolos de estudo, acelerando esse processo, né? Então, tudo vai ocorrer de uma forma mais rápida. Eu posso usar grandes conjuntos de dados como fonte de registros médicos eletrônicos, né? Então, esses dispositivos que vão estar sendo analisados em tempo real, eles já vão a gente já consegue obter insights muito valiosos sobre a eficácia e segurança das terapias. Então, ao invés de esperar terminar um estudo para saber que os pacientes tinham febre quando usavam aquele remédio, a gente já consegue identificar isso logo no começo. Então, isso é um ponto positivo, porque toda essa prática de pesquisa clínica, inicialmente é feita basicamente com muito papel, né? Tudo preenchido. Até hoje a gente precisa fazer, nós precisamos ter toda a documentação guardada por um longo período, e isso impresso, assinado, rubricado. Isso é algo que demanda tempo, né? A descentralização dos estudos, como eu já disse, através dessas tecnologias, também
aumentam o recrutamento, aumentam a retenção dos pacientes, porque às vezes o que acontece, o paciente começa a fazer o estudo, é muito difícil para ele ir de 15 em 15 dias visitar o médico ou o hospital para conversar como está sendo o tratamento, para receber a medicação e às vezes ele desiste, ele mora numa zona remota ou ele tem que cuidar de outros familiares enquanto ele faz o tratamento, então os motivos são variados. Eu coloco aqui 2 exemplos de inovação, né, então a gente tem aqui, inteligência artificial que foi usada pela Biogen, é uma empresa que faz tratamentos para pacientes com esclerose múltipla, e eles conseguem acelerar o recrutamento dos pacientes deles com inteligência artificial, ou mesmo, implementação de estudos clínicos remotos, como a Pfizer fez durante a pandemia, que possibilitaram que esses estudos fossem conduzidos mesmo sem a presença de toda a equipe o tempo todo com os pacientes. E a gente vê aqui oportunidades, confesso e afirmo para vocês que sim, né. Então, para investidores, no intuito de criação de novas tecnologias e abordagens, abrindo essas frentes de investimento nessa área de pesquisa clínica, facilitando esses processos, e as oportunidades para a indústria farmacêutica, né. Então a gente tem aqui no 4.0 mais eficiência, agilidade, redução de custos para desenvolver esses novos medicamentos. Então, essa pesquisa clínica, ela está em constante evolução. Ela oferece oportunidades significativas para investidores e para a indústria farmacêutica. E é um mercado em expansão? Sim, cresce rapidamente. São alguns fatores que fazem com que essa expansão ocorra dessa forma, fatores científicos, tecnológicos, econômicos e alguns regulatórios. Tanto por aumento na demanda por novos tratamentos, esses avanços tecnológicos que facilitam a pesquisa e o crescente interesse da indústria farmacêutica e de investidores. Então, o aumento na demanda por novos tratamentos, ele é real. Nós conseguimos identificar no decorrer dos anos um aumento da população global e do envelhecimento dessa sociedade, e isso, consequentemente, promove também aumento de doenças crônicas. E essas doenças, elas criam uma demanda para terapias inovadoras. Então, aqui a gente cita as 3 principais: câncer, diabetes e as doenças cardiovasculares. E nessa projeção aqui até 2028, a gente observa esse aumento da incidência. Existe também um crescimento da medicina personalizada e essas terapias avançadas. A medicina personalizada é essa adaptação de tratamentos para pacientes individuais baseados nos fatores genéticos, clínicos e de estilo de vida. Não é aquela medicina personalizada do cardápio que eu vou lá escolher o que eu quero tomar, mas é imaginar que às vezes num país como o Brasil, uma população que mora no norte tem uma tendência genética de desenvolvimento de doenças diferente de uma população que mora no sul, que às vezes as drogas que estão sendo avaliadas no Japão não vão ter o mesmo efeito de drogas que estão sendo avaliadas na Europa. Então, é nesse sentido. E existe também os avanços das terapias gênicas e imunoterapias, que geram uma demanda de estudos clínicos novos, principalmente em câncer e doenças raras. Além de pandemias e doenças emergentes, que reforçam também essa urgência por novos tratamentos e vacinas. Existe também, né, esse campo de crescimento, esses avanços tecnológicos que facilitam a pesquisa. Então, a gente tem essa transformação, transformando a P&D farmacêutica com essas tecnologias inovadoras. A gente já falou, e repito mais uma vez, né, então, inteligência artificial, machine learning, a gente consegue criar processos mais rápidos. A gente consegue jogar todas essas informações em nuvem e os ensaios clínicos descentralizados que vão favorecer com que pessoas que às vezes não tinham acesso a essas medicações, elas tenham e que esses dados característicos dessas pessoas sejam incluídos na avaliação de segurança e uso dessas medicações. Na pesquisa tradicional, a gente tem um alto número de desistência dos pacientes por estudo, chega às vezes a 30%, e os efeitos adversos às vezes não são registrados em tempos reais. Mas existem possibilidades, que a gente chama isso de VCT, desse ensaio clínico virtual, onde a personalização da experiência do paciente ocorre, ele tem todo esse controle remoto feito de uma forma mais moderna, atual e diretamente através de coleta de dados. Essa tecnologia faz com que o paciente, às vezes, use algum tipo de
como eu falei, né, instrumento, roupa que vai gerar essas informações mais fidedignas e reais. Isso diminui o tempo dos estudos e isso gera economia também. A gente tem que lembrar também que existe um crescente interesse da indústria farmacêutica e de investidores nesse campo, né, nesse mercado. E o mercado de pesquisa clínica, ele é lucrativo, né? Então ele gera bilhões de dólares anualmente. Existe expectativa de crescimento acelerado nos próximos anos, impulsionando também a inovação através de parcerias. Então a gente observa colaboração entre startups, universidades com hospitais, as empresas farmacêuticas com os hospitais, e isso alimenta essa inovação, tanto da parte medicamentosa, né, farmacêutica, como também de toda essa inovação. E essa democratização de acesso à pesquisa clínica gera novos modelos de negócio e plataformas digitais que vão tornar a pesquisa clínica acessível e exclusiva para um público mais amplo. E aqui entra, como eu falei para vocês, Itajubá a gente tem essa característica, né, aqui não só Itajubá, mas como região, porque essa expansão da pesquisa, além dos grandes centros, é uma realidade, e a gente vê isso como um ponto de interesse das grandes indústrias farmacêuticas. Porque os estudos, eles podem também ser conduzidos em cidades menores, hospitais regionais, desde que eles tenham a estrutura necessária e compatível. Essa descentralização dessa pesquisa amplia essa diversidade de participantes. Isso é muito importante e melhora também essa representatividade. Além do que, em cidades grandes, principalmente em casos de doenças raras, uma pessoa ela não pode participar de vários estudos ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que eu tenho uma doença rara, então eu posso falar um exemplo de um tumor raro de sistema linfático, que existe uma incidência muito baixa numa população. Se aquele paciente que tem aquele tumor, ele já está recebendo uma medicação de um ensaio clínico de um laboratório X, ele não vai poder depois entrar no laboratório Y. Então, anula aquela possibilidade. A gente tem que procurar outras pessoas que tenham essa doença. E aí a gente oferece isso longe dos grandes centros, que esses pacientes às vezes não vão ser nem contactados, porque a gente não sabe onde eles estão, né? Porque a gente não tem esse controle, e também porque às vezes ele até descobre isso tudo, mas ele mora longe e ele não vai conseguir ficar indo e vindo dessa forma. Além também de existir um incentivo governamental e de organizações de saúde para levar a inovação a locais menos atendidos. Os órgãos reguladores, como o FDA e a Anvisa, eles têm atualizado normas para facilitar esses processos. Ainda é incipiente, mas já existe esse movimento. E existem políticas públicas também incentivando investimentos em pesquisa e desenvolvimento para reduzir o tempo de chegada desses novos medicamentos no mercado. Então, quando a gente pensa em modelos de investimento, nessa expansão da pesquisa clínica como modelo de negócio, existem os mercados emergentes, né, como eu disse aqui, as cidades do interior, essa questão da pesquisa clínica descentralizada, as parcerias entre os hospitais e as indústrias promovem esses centros locais como polos de inovação, que é o que a gente iniciou aqui nos Prodiclínicas, que eu vou dar o exemplo para vocês agora no final. As startups de tecnologia em pesquisa clínica, elas têm também esse campo onde elas podem tentar criar soluções de recrutamento, automação dos processos, análise de dados, também para agilizar e baratear todo esse processo, além de investimento em infraestruturas locais, né? Então, se eu tenho um hospital no interior, como aqui, que ele é um protagonista de pesquisa, isso capta também recursos de tratamentos de ponta, de possibilidade de realização de exames com aparelhos de tecnologia avançada. Então, esse conjunto, né, ele enriquece como um todo. A gente tem que lembrar, né, quais são as principais empresas farmacêuticas, aqui só tem alguns nomes, mas são as empresas que a gente conhece que vendem os medicamentos, tanto a nível na farmácia, como que a gente utiliza no hospital. E a gente vê essas oportunidades de investimento tanto em biotecnologia, como nas tecnologias médicas, nas farmacêuticas tradicionais, na criação de centros de pesquisa regulatórios digitais, né, além desse presencial, desse físico, e dessa descentralização dos estudos. Existem desafios também, né? Porque aqui a gente dá a impressão que tudo é lindo, maravilhoso, fácil, mas às vezes a gente também não consegue recrutar os pacientes dessa forma, tão fácil. O paciente,
Ele precisa passar por uma jornada longa, detalhada. Na maior parte dos casos, o paciente se sente muito acolhido, porque ele vai ter um tratamento que vai ser monitorado e assistido do começo ao fim, e não só quando termina essa avaliação do ensaio clínico. Depois disso, ele mantém esse acompanhamento, tanto com o centro de pesquisa, como com o próprio patrocinador, né? A gente sabe que a Anvisa está favorecendo tentando facilitar alguns processos, mas é um ambiente complexo, é desafiador. As empresas inovadoras, às vezes, até para a gente explicar, né, qual que é a intenção ou qual que é o nosso modelo, o nosso projeto, é um pouco complexo, porque é algo muito novo. E essa aceitação pelo mercado de novas tecnologias e nova abordagem, ela é vista às vezes com desconfiança, né? Pelos médicos, pelos pacientes, e a gente precisa manter esse esforço contínuo de educação, mostrar esses benefícios, como esse webinar que a gente está fazendo agora, mas com informação, né? Combater a ignorância dessa questão, dessa informação, com informação. Existem, né, isso aqui é muito raso, né, mas soluções para a gente superar esses desafios, né, treinamentos e certificação com profissionais locais, programas de treinamento, a gente preza aqui no hospital incentivar que os médicos que têm uma certa aptidão para pesquisa, que têm uma formação acadêmica sólida, forte, que eles treinem e tenham as habilidades para conduzir essas pesquisas, né? A gente tem as parcerias público e privadas que viabilizam essas novas pesquisas. Então, essas parcerias entre setor público e privado, eles vão investir em pesquisas inovadoras nessas soluções abrangentes e uso de tecnologia para facilitar os processos e aumentar a adesão, né? Então, utilizando essas ferramentas, além de criar o produto final, a gente vai simplificando todo esse processo, né, essa caminhada, melhorando a adesão da população às soluções propostas. Então, só para a gente tentar imaginar aqui o antes e o depois, né? Não é o antes e o depois, é o agora e o daqui a um tempinho. Então, na pesquisa clínica tradicional, o ensaio clínico ele era centralizado, os pacientes têm que se locomover até o grande centro, com processos manuais, papel, caneta, demora na coleta e na análise, alta burocracia e acesso restrito a grandes centros de pesquisa. Quando a gente fala em pesquisa clínica 4.0, aí a gente imagina inteligência artificial, IoT recrutando e analisando esses dados, os ensaios clínicos saindo dos grandes centros para a gente conseguir ter acesso a pacientes que moram em lugares remotos, segurança e rastreabilidade de dados, além de análise em computação em nuvem que vão gerar maior eficiência, reduzir custos e expandir todo o acesso à pesquisa. Como eu mencionei para vocês, a pesquisa clínica no HCI, ela é recente, né? Então, de 2018 para cá, essa ideia foi surgindo. Na pandemia, a gente conseguiu se aproximar de alguns pesquisadores, né? Eu lembro que eu sempre entrava nos webinários quando eu sabia que tinha algum pesquisador, fazia uma pergunta, pedia o contato, e aí a gente conseguiu se aproximar de uma, de uma agência que começou a introduzir alguns estudos com a gente. Hoje, a gente mantém essa colaboração com indústrias farmacêuticas, com alguns protocolos já sendo realizados, finalizados e outros em realização. E nesse processo, né, a gente conseguiu criar esse departamento de ensino e pesquisa. Então, para as pessoas que não sabem, até 2018, o Hospital de Clínica de Itajubá e a Faculdade de Medicina de Itajubá eram a mesma instituição, né, regidas pela AISI, mas uma empresa privada comprou 75% da faculdade e o hospital hoje, né, a AISI é dono de 25% ainda da faculdade e nós estamos nessa trilha, nesse caminho para o hospital ter esse caminho próprio, tanto de ensino como pesquisa. Aí a gente continuou, a gente iniciou essas questões de educação continuada, entrou nesse mundo de pesquisa clínica e insere também a questão de educação através de educação relacionada mais à área de saúde, né? E
nesse meio tempo, né, a gente sentiu essa necessidade de envolver também inovação tecnológica, essa parte de empreendedorismo, e com uma aproximação, né, do Itajubá Radtech, a gente viu também essa necessidade de ter esse braço, né, que é o HCI Tech. Então, a gente trabalha tanto dessa parte privada como da parte pública, onde a gente pode englobar tanto os acessos de indústria farmacêutica que visam lucro, né? Então, a gente consegue que isso promova o tratamento para o hospital, mas que também isso movimente, né, uma renda, como também aqueles que não têm essa intenção de lucro. Então, esses estudos que eles são realizados, eles incluem testes rigorosos, né, e a gente sempre tem como objetivo garantir essa segurança e eficácia. Aqui é um exemplo do que é a nossa pesquisa clínica no HCI. Então, hoje eu estou como chefe de pesquisa, também sou pesquisadora principal de alguns dos estudos, 2 dos estudos. Aqui é até injusto eu só colocar algumas fotos aqui, que tem muito mais gente, mas para ilustrar que a gente tem uma gerente de pesquisa clínica, que é a Fran, a Ana atua com a gente como na secretaria, e aqui só ilustrando alguns dos pesquisadores, né? Então, nós temos médicos com mestrado, doutorado, que se interessam por pesquisa, né? Então, Renata, Bruno, Antônio, que é o oncologista do serviço, Seleno, que a gente já teve uma experiência acadêmica e agora a gente está junto com toda a equipe HCI, comunicação, TI, engenharia clínica, a gente consegue receber a indústria farmacêutica, apresentar o que a gente tem de estrutura e ser inserido nesses estudos. Temos várias especialidades, né? Porque daí os estudos eles buscam doenças e especialidades. Então, cardiologia, nefrologia, se é um estudo de esclerose múltipla, a parte da neurologia e por aí vai. E temos hoje, né, desde 2022, quando esses estudos iniciaram, 4 estudos, sendo esses 2, esses 3, na verdade, né, de anestesia, de vascular e de ginecologia, que foram protocolos de fase 3, e um de neurologia em fase 3, que ainda está em andamento, né? Então, adotando protocolos rigorosos com essas parcerias. Eu deixo aqui esse convite, né, então, para investidores e empresas farmacêuticas, né, possibilitando essa inserção de novas tecnologias, com oportunidades de acesso para pacientes com potenciais estudos. A gente já vê algumas parcerias sendo consolidadas, então eu tenho que mencionar aqui, agradecer a Itajubá Radtech, a Inovai, LNA e a Unifei, que durante esse último ano a gente tem estreitado os laços em relação a ideias, projetos e essas parcerias que fazem com que todo o conjunto cresça, né, e o nosso ecossistema cresça, além de atrair investidores e as empresas farmacêuticas identificarem a gente como um polo interessante, um polo emergente. Mais uma vez falando em números, né, isso daqui é uma análise de tamanho de mercado, né, aqui foram citados outros companhias da indústria farmacêutica, lembrando aqui o Novo Nordisk, que é o fabricante do Wegovy e de Ozempic, né, que disparou em vendas nos últimos anos, e a gente tem essa projeção de 2024 para 2029 em crescente, né? Então, o mercado de crescimento mais rápido ainda é a América do Norte, mas o maior mercado é a Ásia e Pacífico. Lembrar que esse mercado global estima até 70 milhões, mais ou menos 70 milhões até 2028, que planeja e projeta redução de custos devido a essa inserção de novas tecnologias. E lembrar também que as empresas de pesquisa clínica planejam investir em soluções digitais, né? Então, a gente está num momento fértil para essa questão. A pesquisa clínica ela é um mercado em ascensão devido ao avanço tecnológico, a crescente demanda por tratamentos inovadores e aumento do interesse da indústria farmacêutica e de investidores. E essa digitalização, descentralização, torna esse setor ainda mais promissor, ampliando o acesso, reduzindo custos e tornando o processo mais eficiente. Acompanhar essa evolução ela é fundamental, essencial, tanto para os profissionais de saúde, para os investidores e para as empresas do setor farmacêutico. Deixo aqui o site do hospital, lá tem as informações do nosso centro de ensino e pesquisa. Fico aqui também com o meu e-mail, fiquem à vontade
para entrar em contato comigo ou mesmo com a equipe. Espero que tenham gostado e acho que a gente abre agora para perguntas que começam a aparecer aqui. Então, a Fran, obrigada pela pergunta. Então, na sua experiência, qual o melhor caminho para ajudar o paciente a compreender a pesquisa clínica e consentir sua participação? Como quebrar o estigma de cobaia e o mal-estar após fake news de Covid? Essa é uma questão dessa logística de pesquisa clínica, porque quando a gente fala em pesquisa clínica, principalmente depois de pandemia, depois de Covid, o que aconteceu? As pessoas tinham essa máxima, né? Eu não quero ser cobaia, esse remédio, ele mal foi inventado, já querem usar em mim, e aí não entra nesse mérito agora. Mas a gente tem que mostrar para o paciente, e isso é feito antes dele aceitar ou não receber o tratamento, todo o processo envolvido nessa medicação. Então, as medicações, elas não surgem ao acaso e de uma hora para outra. É todo um processo tecnológico que envolve essa segurança inicial. A gente precisa mostrar para o paciente que esse contato com ele vai ser próximo, que não é, ele não vai tomar o remédio 6 meses e vai ser abandonado, a gente vai estar junto com ele e que qualquer tipo de ameaça iminente, algo vai ser feito para interromper esse processo. Então, não tem essa intenção de gerar os malefícios, mas aqui é a informação, né? Então, como que a gente fala para os pacientes em relação a isso? É informação. O que a gente vê, que é muito interessante, doenças comuns, as pessoas às vezes encaram dessa forma. Mas doenças raras ou doenças graves, como nos casos de câncer, as pessoas procuram esses novos tratamentos. A gente já ouviu, provavelmente cada um de vocês já deve ter escutado essa história, que não tinha tratamento para minha doença, mas eu descobri um tratamento novo que tinha sido inventado, e aí eu fui lá e fiz o tratamento e teve sucesso. Isso é pesquisa clínica, né? Então, a gente tem, esse é um dos paradigmas, essa é uma das dificuldades, que é o que a gente convive. A gente tem aqui uma outra pergunta. Um desafio da pesquisa clínica hoje, além de instrumentalizar o paciente com tecnologia de resposta rápida, é educá-lo a usá-lo. Um caminho é usar a inteligência artificial para facilitar o uso desses instrumentos. Exatamente. A gente precisa otimizar os processos, mas a gente precisa transformar o paciente numa fonte fidedigna e ele precisa saber, às vezes, usar todas essas ferramentas, né? Então, a gente consegue, com essas novas tecnologias, por exemplo, ao invés de explicar para o paciente como que ele aplica uma injeção, eu posso produzir um filme onde ele vai ver como filmar essa injeção. Ele pode, às vezes, tirar uma foto de uma ferida e nessa foto não vai só me mostrar as imagens, mas vai ter uma leitura envolvida com isso que vai me sinalizar sinais de infecção, sinais de gravidade, e essas informações vão sendo repassadas. A gente tem isso com uma melhor qualidade. Itajubá, a Fran diz aqui, Itajubá tem esse potencial de crescimento, né? Então, a gente já identifica que a indústria farmacêutica nos notou, né? Então, o Hospital de Clínica de Itajubá hoje, ela já faz parte dessa listagem, né, de alguns laboratórios. A gente considera isso como muito favorável. A gente precisa ainda de muitas parcerias, a gente precisa ainda de investimento para que esses processos sejam realizados, porque a nossa equipe existe, mas é uma equipe ainda pequena, né? Então faltam braços e faltam, às vezes, essas ferramentas que a gente vê nessa questão da inovação, ferramentas que vão gerar um crescimento aqui do nosso polo. E isso, na verdade, gera um crescimento de todo o nosso ecossistema, né? Acho que essa que é o grande objetivo. O Chilton,
Obrigado pela pergunta, Tito. Como garantir a segurança dos dados dos pacientes em um cenário onde a pesquisa clínica está cada vez mais digitalizada? Essa é uma questão muito importante, tá? Não só por lei de proteção de dados, mas por todo o cuidado ético que a gente tem que ter com o paciente. Então, aquelas cadeias sequenciais de gerenciamento de dados e de armazenamento de dados, como eu falei, essa parte técnica da TI eu não vou conseguir dar esses detalhes, mas são ferramentas muito sensíveis e seguras, onde quando uma pequena tentativa de distúrbio ali daquele armazenamento, ela é realizada, toda a cadeia ela é alterada. É como se todas essas informações fossem tricotadas entre si num grande conjunto. Então, a gente, se puxar um fio, né? Então, minha blusa aqui de fio, puxei um fio, vai destruir tudo. Então, isso promove uma segurança maior. É um problema também, né? Não, como disse, não é minha área, mas a gente considera que essa questão de segurança de dados é um problema e a gente crê e acredita que as tecnologias estão sendo inseridas para que esses dados sejam realmente armazenados com segurança. Mas é um dos grandes campos que eu acho que a gente pode utilizar. Então, a Verônica, obrigada, Verônica, pela pergunta, é como a inteligência artificial tem auxiliado na sua prática. Essa revolução 4.0, eu falo, o meu chamariz ali maior, o meu amuleto virou a inteligência artificial. Eu falo, eu tive um caso de amor quando eu achei que tudo está respondido, mas depois a gente vê com desconfiança, porque você precisa conferir, mas a velocidade dos processos, ela ocorre de uma forma assim absurdamente maior quando você utiliza inteligência artificial, e eu tenho certeza que a gente utiliza isso de uma forma muito superficial, muito rasa, mas tanto na parte de assistência desses pacientes, então do tratamento em si, a gente pode utilizar buscando uma informação mais correta, gerando uma informação por escrito, ou buscando um vídeo, ou buscando uma imagem que vai ilustrar isso melhor para o paciente, ou quando a gente tem os dados de uma certa forma um pouco desconexos, ou a gente precisa fazer uma organização dessas informações, a gente também tem essa utilização. Mas, como eu disse, eu tenho certeza que a forma como eu, né, Melissa, utilizo é rasa, é superficial e, com certeza, um dos meus objetivos é conseguir utilizar cada vez mais esses tipos de ferramentas. Felipe, obrigada. Oi, doutora, parabéns pela aula. Sou engenheiro de inteligência artificial e criei uma startup na área de saúde. Uma das principais etapas é a adoção de tecnologia de IA pelos médicos. Como você vê essa etapa? É fantástico, parabéns. Eu acho que esse é o futuro. O que a gente vê hoje? A gente tem uma transição dos médicos, assim, vamos pensar ali, médicos e profissionais de saúde. Desde pessoas que ainda usam papel e caneta e prontuário de papel, aqueles que estão começando a se render a prontuários eletrônicos. Então, hoje, por exemplo, tanto no hospital a gente usa uma plataforma de prontuário eletrônico, que é o Tazi. Na clínica privada, a gente usa um que chama ProDoctor, a gente não utiliza mais papel, né? Então, a gente precisa já dessa tecnologia, tem tudo que é armazenado. Mas existe muita resistência. É como se, não, isso não é para mim, isso é para quem é novo, mas essa velocidade de transformação, ela é gritante, né? Então, a gente entende que esse trabalho de conscientização, informação, eu acho que tem que ser uma coisa de insistência mesmo, porque se não tiver essa validação, a gente não consegue inserir isso no que nós temos hoje de atual. Eu até te convido, Felipe, nós no Hospital de Clínicas, a gente é um campo de pesquisa mesmo, né? Então, a gente consegue não só ser inserido nesses processos de validação e qualificação das medicações, mas também de produtos, né? Então, fica aqui o convite para as empresas desse setor, porque a gente precisa desses dois pontos, né? Nós temos esse contato do tratamento em si, né? Os profissionais de saúde, os pacientes, e temos também do outro lado vocês. Eu falo, a gente
precisa se conversar, né, para que isso flua, porque senão a gente só fica atendendo os pacientes de um lado e as startups, as empresas criando as soluções de outro. Então, na verdade, precisa ter essa união, mas eu concordo que essa iniciação médica tem relutância, tem preconceito, mas eu acredito que a tendência é melhorar. A Verônica agradeceu. Verônica trabalha comigo na clínica privada. Obrigada, Verônica, nossa enfermeira aqui da clínica Ives. Chilton, obrigada. Mais uma vez eu agradeço. Ana, conteúdo excelente, parabéns, obrigada. Eu estou à disposição. Mônica Silva, parabéns pelo trabalho. Quem tiver interesse em conhecer nosso trabalho, procurar, deixei ali meu contato, tem o site, a Fran, que também é a nossa gerente de ensino e pesquisa, também está à disposição, e espero que a gente possa evoluir aí do 4.0 além, né, para melhoria como um todo. Acho que era isso. Então, pessoal, a gente encerra agora. Mais uma vez agradeço. Desejo uma ótima semana de palestras, webinários e encontros presenciais. E qualquer coisa nos procurem. A gente está aí à disposição. Grande abraço, boa semana para todos.